Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje, terça-feira, dia 12 de abril. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 21 a 33 e de 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. O relato da última ceia é um relato de despedida, de dor e de sofrimento, mas também de traição. Jesus anuncia que será traído por um dos seus discípulos, aqueles que eram próximos. Um deles haverá de entregá-lo. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Os discípulos ficaram se perguntando quem seria aquele que iria trair o Mestre, aquele que iria, ser o traidor. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem era que Jesus estava falando. A curiosidade tomou conta do coração dos discípulos. Eles não estavam preocupados em saber da dor de Jesus sobre a traição, mas queriam saber quem era. Movidos pela curiosidade, e Pedro então pede a João que o pergunte ao mestre. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Esse quadro da última ceia em que João está encostado no peito de Jesus é uma cena muito famosa. E João pergunta: quem é, Senhor? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens de fazer, executa-o logo. Judas Iscariotes teve a triste escolha de trair Jesus, de vender Jesus por 30 moedas de prata, que era o valor de um escravo. Nenhum dos presentes compreendeu o que Jesus lhe dissera. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe dizia: compra o que precisa para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. João faz questão de dizer que era noite, a noite das trevas, do medo, das dúvidas, das perseguições e traições. Mas o sol haveria de nascer novamente, o sol haveria de brilhar, mas naquele momento era um momento de viver a dor, aquele momento era um momento de viver o desespero. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, tu não podes ir agora, mas me seguirá mais tarde. Jesus anuncia que irá morrer crucificado, que irá sofrer, e que Pedro seguirá mais tarde. Realmente Pedro também irá ser crucificado, também morrerá mártir como Jesus. Mas Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir agora? Eu darei a minha vida por ti. Pedro é impulsivo e ansioso e declara que dará a vida por Jesus. Mas Jesus responde: darás a vida por mim? É verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. O 3 significa a perfeição, significa o infinito. Pedro negou muitas vezes a Jesus. Negou porque tinha medo de morrer. Negou porque queria defender a própria vida. Ele negou o Mestre. E muitas vezes nós também negamos a Jesus com nossas atitudes, com nosso pensamento, com o comportamento de nossa vida.
Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.